o Espírito se manifestar em minha vida de uma forma efusiva, carismática, expressiva, ao ponto de eu me manifestar de diferentes maneiras. Porém, se eu não tiver frutificação, eu serei como um sino que toca uma música, um som muito bonito, porém não tem vida. Me acompanhe neste estudo porque Deus quer falar ao seu coração. Muito bem. Paulo disse aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, diz que ele poderia falar línguas, ter dons e falar tantas coisas maravilhosas, mas se ele não tiver amor, seria como um sino que emite um som, mas na verdade não teria sentido algum. Paulo está dizendo de que nós podemos ter uma manifestação sobrenatural, efusiva e expressiva no poder do Espírito Santo, porém, se ele não tiver amor aqui representa a frutificação, isso nada adiantaria, se tornaria algo vão. Leia 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, vou anotar aqui. 1 Coríntios 13, do 1 em diante, temos essa linda passagem onde Paulo fala da excelência do amor. Isso me faz lembrar as vestes do Cohen Gadol. Para quem não sabe, Cohen Gadol é o sumo sacerdote. Eu sei que você já viu a estrutura das vestes do sumo sacerdote. Quem sabe mais para frente, se você fizer um comentário, podemos estar falando da simbologia espiritual das vestes do sumo sacerdote, que é algo preciosíssimo, preciosíssimo. Em Êxodo você vai encontrar já a estrutura dessas vestes que começam com manto de linho, o linho sempre simbolizou santidade, e depois nós vemos outro manto em cima, que era um manto azul, que estava em cima do manto branco, que cobria até as mangas, mas em cima havia um manto azul, cor azul. E em cima desse manto, éfode com várias cores, e por último, o peitoral, onde estão as 12 pedras, e fora a mitra, e tanta estrutura gloriosa ali, desenhada por Deus para dar exemplos para a nossa vida espiritual. Vou desenhar aqui rapidinho, mas o que me chama a atenção, na orla desse manto azul, existiam as vestes de linho, depois vinha um manto azul, na orla das vestes havia uma sequência de um sininho e uma romã. Você pode encontrar isso em Êxodo 28, 34. Me acompanhe em Êxodo 28, 34 também em diante. Olha lá como é preciosa essa veste. Vou tentar desenhar aqui rapidinho como seria as vestes. Primeiro era as vestes dos sacerdotes que eram de linho. Olha só, eram vestes compridas de linho. Depois em cima vinha o manto azul. Esse manto azul, que depois eu vou desenhar. Aí vinha o éfode. O éfode, até esta altura, vou fazer algo listrado aqui o peitoral, com as pedras, certo? Vou fazer o listrado, o éfode, para explicar por que estou fazendo o listrado. E esse manto azul que eu vou pintar aqui de preto, esse manto azul, aqui está de preto, mas era azul. Esse manto azul tinha uma característica, olha que interessante. Esse manto azul, aqui na orla, deu para entender mais ou menos isso? Na orla, estava aqui, bem na orla. A orla é algo simbólico. Um sininho e uma romã, um sininho e uma romã, um sininho e uma romã, um sininho e uma romã. Olha que coisa preciosa essa simbologia. Vamos ler o que diz aqui, Êxodo 28, 34. Depois você vai anotar também Êxodo 39 e 26. 39, 26 em diante também. Vamos ler aqui o que diz em Êxodo 28, 34. Eu vou ler o 33 também. Em toda a orla da sobrepeliz farás romãs do estofo azul, púrpura e carmesim, e as campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobrepeliz, essa sobrepeliz seria esse manto azul, tá bom? Essa sobrepeliz, muitos sacerdotes até copiam isso hoje, porque vai por cima das vestes brancas. Diz, haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã. Outra campainha de ouro e outra romã.
essa sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o som quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Olha só, literalmente esses sininhos intercalados com romãs faziam barulho quando ele entrava no Santo dos Santos, para que não morra, porque era uma exigência, era uma exigência dada porque ele entrava lá no Santíssimo para estar no propiciatório da arca, algo maravilhoso. Meu Deus, faltam tempo e palavras para expressar toda essa coisa preciosa. Mas olha o que diz no capítulo 39, aqui no versículo 24 em diante. Diz: em toda a orla da sobrepeliz fizeram romãs de estofo azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro. Aqui eu coloquei 26, mas pode ser o 24, tá bom? Em diante. 24 em diante. Uma campainha e uma romã. Outra campainha e outra romã. E em toda a orla da sobrepeliz, para se usar e ministrar segundo o Senhor ordenara a Moisés. Uma romã e uma campainha e uma romã, tudo intercalado. Isso significa, logicamente, em primeiro lugar, o sininho, a manifestação efusiva do Espírito na vida do homem. Isso traz dons, traz muitas vezes choro, manifestações que fazem com que nós nos promovamos, vamos falar assim, de uma forma expressiva, aquilo que estamos de fato sentindo que é o poder de Deus. Porém, algo mais profundo que somente, talvez, ter um dom, falar em línguas, profetizar, chorar, gritar aleluia, e muitos pulam, ter júbilo. O povo de Israel tinha júbilo, pulando, glorificando, adorando, dançando para Deus. Não tenho nada contra isso, queridos. Porém, não podemos ficar somente no estágio do sino. Esse sino que toca é maravilhoso, é lindo o som, é perfeito. Porém, do lado havia uma romã. Então, vou anotar aqui. Essa sequência aqui era, primeiro, um sino e do lado uma romã. Ou seja, esse sino vai simbolizar a efusão do Espírito, como Deus se manifesta, é lógico. Deus não discrimina ninguém, vai derramar dons, se há manifestação do Espírito, a pessoa pode chorar, outros vão glorificar, dar aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tantas coisas que vemos no meio dessa manifestação, logicamente tudo com ordem e decência. Porém, nada disso terá uma corroboração, uma confirmação por Deus, ou aprovação, se não há uma romã, que é a frutificação. Frutificar. Ou seja, isso aqui é vida com Deus. Uma coisa é sentir o poder, uma coisa é você se alegrar, falar em línguas. Por isso Paulo falava, se eu falo em línguas, maravilhoso. Tem como a ordem de como fazer. Leia lá Coríntios 13, 14, 12, você vai ver esses capítulos que vão expressando como esses dons, essas coisas tão maravilhosas que se manifestam de uma forma tão espontânea, carismática no nosso meio. Tá bom? Isso é maravilhoso e tem uma ordem para isso. Porém, Paulo diz, eu quero ensinar um caminho de excelência, onde nós, além de glorificarmos, precisamos exaltar ao Senhor com nossos frutos. E o fruto é o fruto do Espírito, começa com amor. Leia lá em Gálatas 5. Se você esqueceu Gálatas 5, você vai encontrar o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria. Sempre falo sobre isso, não me canso de repetir. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja, que adianta eu gritar aleluia, glória a Deus, falar em línguas, e no meu dia a dia eu não dou testemunho de que de fato o Espírito Santo atua no meu coração. Ou seja, essa manifestação vem. É passageira, com certeza vem, e por isso que as pessoas querem mais, porque as pessoas nunca se cansarão de receber a manifestação. Repito, amo tudo isso, porque eu sou pentecostal, nasci no meio do Pentecoste, amo tudo isso, glorifico a Deus por tudo isso. Lógico, eu sou da linha com ordem e decência, porém, que o Espírito se manifeste, vem Espírito Santo, opera, aleluia, eu amo tudo isso. Porém, quero ver na segunda-feira. No domingo, desce o poder. Agora, na segunda-feira, como estamos
frutificando no cotidiano? O que adianta eu falar em línguas e eu ser um mentiroso? O que adianta eu dar glórias a Deus e eu estar passando a perna nos outros, ser um ladrão? O que adianta eu estar profetizando e enganando meus irmãos com negócios ilícitos? O que adianta eu estar na igreja me manifestando, dançando e fazendo coisas erradas no cotidiano? Aí não adianta, aí serei um sino. Por isso Paulo diz, em 1 Coríntios 13, diz que se eu não tenho romã, no caso aqui, o frutificar aqui, vou colocar amor. Por que vou colocar que a romã simboliza o amor? Nós vamos ver no Shir Hashirim, para quem não sabe, é o Cântico dos Cânticos. Não existe livro de cantar, existe Shir Hashirim, que é Cântico dos Cânticos de Salomão. E em cantares, como nós costumamos falar, cantares, porque fica difícil falar no livro dos Cânticos dos Cânticos. Tudo bom, abreviamos cantares. O Salomão está falando algo precioso, diz que ele compara a sua amada com esse perfume do frutificar, como um pomar de romãs. Leia lá no Cântico 4, versículo 13, meu Deus. Cantares, como se diz normalmente, 4, versículo 13. No capítulo 6, 11, ele diz que ele desce ao jardim e as romãs floresceram esse jardim. A intimidade é algo mais profundo, é o amor e a glória, onde a igreja tem intimidade com Deus. Você vai ler depois Shir Hashirim, que é o Cântico dos Cânticos, agora o conhecemos como cantares. Você vai ver uma alegoria tão preciosa dessa intimidade do amado com a amada. Isso é literal. Diz Salomão com sua amada Sulamita, você vai ver isso é algo literal, um romance literal. Porém, podemos tirar uma lição preciosa de uma intimidade, de maturidade de Cristo com a sua igreja. E aqui ele compara como romã, ou seja, uma frutificação de alguém que se comprometeu, que não é somente uma paixãozinha onde você grita e se emociona, mas é um amor profundo, é um jardim selado, fechado, onde há um pomar de frutas, entre elas a romã, que simboliza a frutificação do amor. Aleluia! Então nós precisamos ter isso, amado. Nós precisamos ter essa frutificação de cantares. Olha só, toda essa simbologia vai nos demonstrando como Jesus se entregou, como Jesus se relaciona conosco e como esse sacerdote, o Cohen Gadol, ele representava a própria essência do Cristo. Quando nós vemos aqui temos esse éfode aqui, ó, eu coloquei o éfode, temos três cores do éfode. Primeiro temos a cor azul, separa aqui, azul, temos a cor carmesim, e a última é o púrpura. Púrpura. Por que três cores? Porque justamente isso, quando você vê alguém na efusão porque conheceu a glória de Cristo, a salvação de Cristo, lógico, nós nos apaixonamos por ele, nós sentimos essa manifestação, logicamente, só que Deus quer que esse sacrifício, porque o sacrifício aqui está em jogo, por isso que tem essas três cores. O azul simboliza a deidade do Cristo, esse Cristo divino, um Cristo celestial, celeste significa azul. O carmesim significa o sangue do homem. Eu tenho um estudo onde coloco que cor é o sangue de Adão. Veja lá nos outros estudos, volte um pouquinho no YouTube, tem um estudo que eu falo sobre a cor do sangue, explico como o sangue de Cristo se tornou vermelho aqui na terra para poder se sacrificar, e depois na cruz ele derrama todo esse sangue, todo. Depois quando ele ressuscita já não tinha mais sangue humano. Não tinha mais sangue humano. Por quê? Porque o carmesim simboliza sangue humano. Sangue humano. Esse azul simboliza a sua deidade. Esse sangue humano simboliza o seu sacrifício. Como diz o próprio João. E no capítulo 1, ali no versículo 13, ele diz: o verbo se fez carne. Ou seja, a deidade, o próprio Deus estava ali
trabalhando, operando, e o verbo se faz carne, se faz carmesim. E essa mistura agora da encarnação do Cristo, homem, ao mesmo tempo Cristo divino, a deidade e a humanidade misturado. Esse é o púrpura, a mistura de azul e carmesim da púrpura. Então essas três cores estavam aqui, ó, no éfode, azul, carmesim, misturado da púrpura. Então temos a deidade e a humanidade misturada. Esse sacrifício faz o próprio Cristo se entregar, morrer por nós. E agora ele levanta uma igreja santa, e essa igreja, quando a conhece, se apaixona. Essa igreja produz essa ação sobrenatural, onde há efusão, onde há línguas, onde há manifestação de aleluia, meu Deus do céu, coisa linda. Porém, isso não prova o sacrifício de fato de Cristo e de que você foi regenerado e salvo, mas o que vai mostrar verdadeiramente vai ser a frutificação, o amor. O amor, ou seja, não pode ser só sino, que faz barulho bonito, mas tem que ter amor. Não adianta ter o sininho aqui na orla das vestes do sacerdote, tem que ter romã. Por isso estava sininho, romã, sininho, romã, sininho e romã. Tomara que você dê liberdade para o Espírito. E eu sei que nem todos vão se manifestar ou vão ser tão carismáticos para sentir essa efusão como nós que somos um pouco mais exagerados como pentecostais, meu Deus do céu, e gostamos dessa ação sobrenatural. Nada contra, e como Deus se manifesta na vida de cada um, isso com certeza é muito individual. Mas amo essa efusão. Agora, nada adiantará se você não tem uma vida correta, reta, santa, movida por uma frutificação gloriosa, ao ponto de todo mundo olhar para as tuas obras e ver que realmente você é um salvo, você é uma pessoa transformada, regenerada, e valeu a pena o Cristo divino encarnar e se tornar homem e se sacrificar por todos nós. Que todos olhem para você e vejam a glória de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Um abraço.